Participação popular é uma concepção abrangente, é mais ampla do que movimento sindical ou política partidária, referindo-se às classes populares, embora possa incluir a participação da classe média. Nos anos 30 e 40, a participação popular tinha uma estreita ligação com o surgimento de políticas públicas, que são a participação do Estado na montagem da infraestrutura necessária às atividades produtivas nas grandes metrópoles. Com isso, o Estado surge como provedor, para garantir constante e crescente reprodução capitalista e suprir os serviços de infraestrutura para as enormes massas de população, e a participação popular está inclusa neste processo. O termo de participação popular tem um sentido especial para a América Latina. A ideia de uma participação popular inicia-se para se distinguir de uma outra concepção de sociedade, onde quem tem recurso e estudo orienta o caminho para as classes populares. Com isso, há uma busca de controle das populações que moram nas periferias, com a finalidade de pôr em prática as concepções de como deve ser a sociedade. O Estado é um prestador de serviços e, para isso, é necessária a cobrança de impostos e taxas, e o resultado desta cobrança é a verba pública. O gasto da verba pública vai para o consumo coletivo e para a infraestrutura industrial, sendo que o consumo coletivo se refere não só aos serviços básicos para a reprodução da força de trabalho, como saúde, educação e saneamento básico, mas também à qualidade da reposição da energia despendida pelos trabalhadores durante um dia de trabalho. Exemplo, a velocidade, o conforto, o preço e o tempo gasto no deslocamento feito pelo transporte público. A infraestrutura industrial é necessária para que as indústrias possam funcionar, rodovias, ferrovias e barragens, por exemplo, levando ao desenvolvimento de uma economia capitalista. O que é participação popular? Participação popular compreende as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social, tais como saúde, educação, habitação, transporte, saneamento básico e etc. Outros tipos de participação são modernização, integração dos grupos marginalizados, multirão. Mas você sabe o que são essas propostas? O termo modernização tem o sentido de superar atrasos tecnológicos e culturais de uma determinada sociedade. Equivale ao desenvolvimento de novas formas de produzir e consumir, e ao desenvolvimento também de inovações tecnológicas, robôs industriais, caixas automáticos, TV a cabo e culturais, divórcio, hábito de lanches rápidos, aquisição de eletrodomésticos, que estariam introduzindo profundas mudanças na sociedade, das quais a população como um todo deveriam participar. Um exemplo atual e brasileiro foi o enorme gasto de dinheiro público pela Prefeitura do Rio de Janeiro para melhorar o visual da cidade. Esse empreendimento, no entanto, não contemplou problemas mais básicos e essenciais, como saneamento de favelas, as causas das enchentes frequentes ou o transporte público. Assim, esse tipo de participação social pode ter também a intenção de fazer a população sentir que faz parte de algo que nem sempre controla ou usufrui. A integração dos grupos marginalizados. A proposta da integração dos grupos marginalizados parte do princípio de que a maioria da população, em razão da sua pobreza, encontra-se fora da sociedade. É como se a dificuldade de acesso aos produtos e serviços básicos fosse uma decorrência da ignorância e passividade dessas populações marginais. Ou, para utilizar um termo mais atualizado, os excluídos, isso é, aqueles que estão fora por sua própria culpa, precisando ser animados, incentivados, esclarecidos, para poderem participar dos benefícios do progresso econômico e cultural. Esse tipo de participação obscurece o fato de que estes grupos marginalizados sempre estiveram dentro da sociedade, mas participando da riqueza de forma bastante desigual. A integração deveria, então, passar necessariamente pela garantia de empregos, melhores salários e serviços básicos. Mutirão. Uma das formas de participação popular mais utilizada é a do mutirão. É como um apelo, um convite à população, principalmente a que mora nos bairros periféricos e favelas, para que realize, com seus próprios trabalhos, tempo de lazer e às vezes dinheiro, ações e obras da responsabilidade do governo. Isso ocorre quando os governos percebem que não dão conta de um determinado problema.
e a solução para estes é individualizar a questão culpabilizando a vítima. Culpabilizar a vítima é um modo de esconder o mau funcionamento do serviço público e descompromisso do governo, mas já vamos chegar lá. A participação popular diferencia-se da modernização, do mutirão e etc., por ser uma participação política das entidades representativas da sociedade civil em órgãos, agências ou serviços do Estado responsáveis pelas políticas públicas na área social. A participação popular proporcionou na saúde a formulação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a determinação da saúde como direito de todos e dever do Estado e ainda a Lei Orgânica da Saúde. Apesar dos avanços, pode-se notar uma crise no setor público da saúde. A participação popular aqui entra como a força social que faz sair do papel as conquistas e impulsionar as mudanças necessárias. Um dos efeitos mais perigosos do mau funcionamento dos serviços públicos no Brasil é a culpabilização da vítima. Culpabilizar a vítima é dizer que os recursos para que a população cuide de si própria existem e estão disponíveis. Portanto, se essa se encontra com um problema, a culpa é toda dela. Uma das justificativas para se culpar as vítimas é a desqualificação do saber popular. Assim, o monopólio do saber técnico, seja médico ou de outro tipo, põe em segundo plano o saber acumulado da população trabalhadora, ao lançar mão da escolaridade como parâmetro da competência. Mas a desqualificação da classe trabalhadora também passa pela construção de uma imagem do bruto, do carente, do nulo, afirmando, aliás, que família pobre é igual a doença. O fenômeno da culpabilização da vítima é frequentemente agravado pela chamada ditadura da urgência. A falta de investimentos na infraestrutura do consumo coletivo leva grandes parcelas da população a viver num estado de emergência permanente, onde as urgências, suscitam conselhos preventivos das autoridades num ritmo contínuo. E o não cumprimento dos conselhos acaba colocando o peso da responsabilidade sobre as vítimas. Um exemplo é a dengue. Com a globalização, os países do primeiro mundo desenvolveram políticas que indicam uma crescente desindustrialização dos países periféricos. Assim, os países do terceiro mundo não atrairiam tanto capital externo, já que matérias-primas tradicionais seriam substituídas devido às novas tecnologias. Junto com isso, ocorre uma retirada do Estado na economia e nas responsabilidades sociais. Com isso, as atividades sociais, que seriam deveres do governo, se tornam cada vez mais difusas e sem importância. E grande parte da população fica mais alheia à produção e ao mercado, já que a tendência é de a produção se deslocar para zonas de alta repressão e baixos salários, e ser dirigida para os setores privilegiados da economia. A proposta para que a qualidade e quantidade de serviços básicos sejam visados é de fazer reivindicações e pressões sobre o governo, mas os governantes contam com os limites do controle fiscal para ignorar essas reivindicações de caráter popular. A baixa qualidade de vida vem do fato de que o governo não devolve os impostos às sociedades em forma de serviços públicos de qualidade. Assim, as condições mínimas de vida não são garantidas. Algumas populações criaram um duplo caminho para solucionar alguns de seus problemas, como uma política de mutirões, que é um caminho complementar ao das reivindicações e demandas por uma melhor distribuição do dinheiro público. Já que há uma crise do Estado provedor, não é possível confiar apenas no governo para solucionar os problemas sociais. Apesar das políticas neoliberais, existe um compromisso formal do governo de garantir assistência médica universal e gratuita à população. Por serem mínimas as condições de higiene e alimentação, os recursos para a área de saúde são muito consumidos, e ainda com os baixos salários, profissionais da saúde deixam o serviço público. As relações entre os profissionais e as classes populares possuem muitas contradições, segundo vários estudiosos. Sendo os profissionais mediadores de formação universitária ou técnica, costumam ter dificuldade em interpretar a fala e o fazer das classes populares de maneira apropriada.
A difícil interpretação se relaciona mais com a postura do que com questões técnicas como, por exemplo, linguísticas, mas com a dificuldade em aceitar que pessoas humildes, pobres, sejam capazes de contribuir para a avaliação dos mediadores sobre a mesma sociedade, mas com o entendimento de que está falando uma vez que, dentro das classes subalternas, também existe uma diversidade de grupos. Consequentemente, a composição da participação popular é comprometida, pois esta inclui com frequência os mediadores e as classes populares, e as reivindicações de ambos não são necessariamente iguais. Essa relação, portanto, continua servindo para a compreensão das desigualdades da sociedade brasileira. Também existe o fato de que os profissionais e a população pobre não vivem a mesma experiência da mesma maneira, tendo em vista as diferentes raízes culturais, locais de moradia, relações com acúmulo ou ausência de capital. O saber popular copia o dos profissionais. Essa concepção dificulta a chegada do saber da população, que é elaborado sobre experiências concretas, vivências. É julgada pelos profissionais como insuficiente, inferior, quando na realidade é apenas diferente. Embora haja uma parcela de profissionais preocupados com o direito de reivindicação da população em relação às suas necessidades, domina o posicionamento das autoridades que a convidam para uma participação mais frequente para poder solucionar problemas dos quais não dão conta. Nunes diz que já sabemos que as reivindicações sociais são resultado da dinâmica global da cidade capitalista e que expressam equipamentos necessários à reprodução da força de trabalho e, portanto, à reprodução do capital. Cunha segue a ideia de que se as classes populares não tivessem autonomia, seus movimentos estariam presos a um Estado que não cumpre com as suas obrigações. Por isso, se organizam desde o vácuo do Estado e assim é aceita a premissa de que os pobres confiam nos governantes e suas promessas. É necessário que o esforço para compreender as condições e experiências de vida, como também a ação política da população, seja acompanhado por uma maior clareza das suas representações e visões de mundo, pois o que frequentemente predomina em situações onde a fala popular é passada numa reunião, os mediadores procuram voltar ao assunto em pauta, entendendo que a fala popular foi uma interrupção necessária, mas sem conteúdo e valor. Lenin declarou que o real não é o que os camponeses pensavam, e sim o que dependessem das relações econômicas. Nesta perspectiva, o agente ativo é o capital e não o trabalhador. Logo, a forma de o trabalhador exprimir a sua visão de mundo e sua concepção da história e da sociedade em que vive está relacionada com a sua maneira de se relacionar com o capital, de forma dinâmica ou de forma indireta e oscilante. É necessário que os profissionais tomem o pensamento das classes exploradas, meio e instrumento, ao invés de instrumentalizá-las, disse Martins, e dessa forma não ser mais um elemento que apenas sabe, mas compreende e sente. A percepção da população pode ser qualificada como mais lúcida e realista, pela maneira como encaram a sua situação social e creem que melhorias e soluções significativas é uma ilusão, é apenas um desejo. Por isso, a relação estabelecida pelos profissionais é frequentemente de cobrança de uma sobrevivência mais racional e eficiente. Por outro lado, há a perspectiva de que a vida vale a pena ser vivida, mesmo sabendo que não se poderá vislumbrar de um futuro sem sofrimento e pobreza diários, como estabeleceu o trecho de uma música dos Titãs. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Triani coloca que a cultura popular utiliza a duplicidade, o duplo código, o afirmar e o negar, o obedecer e o desobedecer.
Já Martins sugere que ela deve ser pensada como conhecimento acumulado, sistematizado, interpretativo e explicativo. Neste sentido, o aparente absurdo para o profissional tem uma lógica clara para a população. Assim, os muitos anos de educação de classe preconceituosa faz com que o papel do tutor predomine nas suas relações com as classes populares.